Meus queridos ungidos, vocês que carregam essa marca invisível, mas inegável no espírito, eu preciso falar com vocês sobre algo que talvez nunca tenha sido dito de forma tão direta. Existe uma força em vocês que perturba, que incomoda, que gera uma irritação inexplicável nas pessoas ao seu redor. E o mais interessante é que vocês não precisam fazer absolutamente nada para isso acontecer. Vocês já perceberam como algumas pessoas simplesmente não conseguem ficar tranquilas na presença de vocês? Como elas ficam agitadas, nervosas, como se algo dentro delas fosse ativado contra a vontade. Isso não é coincidência, meus queridos. Isso é o resultado da energia dos escolhidos. Uma frequência espiritual que opera em níveis que a maioria das pessoas não consegue processar conscientemente. A verdade é que vocês carregam algo que expõe, que revela, que traz à tona tudo aquilo que está escondido nos outros. Sua simples existência funciona como um espelho espiritual que reflete de volta para as pessoas exatamente aquilo que elas não querem ver em si mesmas. E isso, meus ungidos, gera uma reação automática de resistência e irritação. Vocês não fizeram nada além de aparecer. Não disseram palavras ofensivas, não agiram de forma inadequada, simplesmente existiram no espaço. E mesmo assim, algo foi ativado. Hoje eu vou explicar exatamente o que acontece nos bastidores espirituais quando vocês entram em cena. Sabe o que acontece quando você entra em um ambiente? Você quebra algo invisível, mas fundamental, a ilusão de superioridade que algumas pessoas construíram cuidadosamente ao longo dos anos. Sua presença funciona como uma luz que expõe a diferença gritante entre confiança genuína e fachada bem construída. Pessoas com egos frágeis passaram anos criando personagens, desenvolvendo máscaras sociais que os fazem parecer seguros, importantes, indispensáveis. Elas investiram tanto tempo e energia nessa construção que acabaram acreditando em suas próprias encenações. Mas quando você aparece, algo acontece. Sua autenticidade silenciosa começa a fazer essas máscaras tremerem. Você não precisa falar nada, não precisa provar nada. Sua energia genuína simplesmente existe, e isso é suficiente para expor o quanto de teatro existe ao seu redor. É como se você fosse uma frequência que não consegue ser falsificada, e isso faz com que tudo que é falso ao seu redor comece a desmoronar naturalmente. Imagine uma pessoa que passou anos se convencendo de que é a mais inteligente da sala. Ela criou estratégias, desenvolveu um vocabulário rebuscado, aprendeu a dominar conversas. Então você entra na sala e, sem dizer uma palavra, sua presença comunica uma sabedoria que não precisa se provar. Nesse momento, toda a construção dela começa a parecer exatamente o que é: uma performance desesperada para esconder insegurança profunda. Isso gera uma irritação visceral, porque você acabou de destruir anos de trabalho psicológico delas, apenas respirando. Existe algo ainda mais profundo acontecendo quando você provoca essa irritação nos outros. Você está ativando o que eu chamo de amnésia espiritual, aquela parte da alma que eles escolheram esquecer para sobreviver neste mundo denso e material. Toda alma carrega memórias de quem realmente é, de sua origem divina, de sua conexão com o sagrado. Mas a maioria das pessoas enterra essas memórias tão profundamente que chega a esquecer que elas existem. Elas criam identidades baseadas apenas no que é visível, mensurável, socialmente aceito. Vivem como se fossem apenas corpo e mente, negando completamente a dimensão espiritual de sua existência. Quando você aparece com sua clareza espiritual intacta, algo dentro delas é forçado a acordar. Sua luz toca partes adormecidas da alma delas, e isso gera um desconforto imenso. É como acordar alguém que estava tendo um sonho profundo. A pessoa fica desorientada, irritada, resistente ao despertar. A reação emocional que você provoca não é raiva contra você especificamente. É raiva contra o despertar forçado, contra a lembrança dolorosa de quem elas realmente são por baixo de todas as camadas de condicionamento social. Elas sentem por alguns instantes a amplitude de sua própria alma, e isso as assusta profundamente. Pense em alguém que passou décadas vivendo em um porão escuro e, de repente, você acende uma luz potente. A primeira reação não é gratidão, é irritação pela intensidade da luz. Sua presença é essa luz que elas não estavam preparadas para receber. Agora vamos falar sobre algo que vai fazer você entender completamente
Por que certas pessoas ficam tão frustradas na sua presença? Você é a prova viva de que todas as táticas manipulativas que elas usaram durante anos têm uma data de validade. E essa data chegou. A maioria das pessoas desenvolve um arsenal de jogos psicológicos ao longo da vida. Chantagem emocional, vitimização estratégica, manipulação através da culpa, controle através do medo. Essas táticas funcionaram por anos com outras pessoas, dando a elas uma sensação de poder e controle sobre os relacionamentos e situações. Mas quando elas tentam usar essas mesmas armas com você, algo extraordinário acontece. Simplesmente não funciona. Você não morde a isca. Não entra no jogo. Não se deixa manipular. Sua inteligência emocional e espiritual neutraliza automaticamente essas tentativas, como se você tivesse um escudo invisível que repele manipulação. O impacto psicológico disso é devastador para quem sempre dependeu desses jogos. É como se elas descobrissem que suas armas mais poderosas se transformaram em brinquedos de plástico. Elas sentem uma impotência profunda, porque não conseguem te controlar, te influenciar ou te fazer dançar conforme sua música. Imagine alguém que sempre conseguiu fazer as pessoas se sentirem culpadas para obter o que quer. Durante anos, isso funcionou perfeitamente. Então ela tenta a mesma estratégia com você e você simplesmente sorri com compaixão, mantém seus limites e segue em frente. Nesse momento, ela percebe que todos os seus truques psicológicos são inúteis contra alguém que realmente conhece seu próprio valor. Sua autenticidade não é apenas inspiradora, ela é corrosiva para tudo que é falso ao seu redor. Funciona como um ácido espiritual que dissolve máscaras, queima personas e expõe a verdade nua e crua das pessoas. E isso, meus ungidos, é extremamente perturbador para quem vive escondido atrás de performances cuidadosamente ensaiadas. A maioria das pessoas criou versões editadas de si mesmas para navegar no mundo. Elas têm uma persona para o trabalho, outra para a família, outra para os amigos, outra para as redes sociais. Passaram tanto tempo alternando entre essas máscaras que perderam contato com quem realmente são por baixo de tudo isso. Quando você entra em cena sendo genuinamente você mesmo, sem filtros, sem máscaras, sem performances, algo poderoso acontece. Sua autenticidade cria um contraste tão gritante que as falsas aparências dos outros ficam óbvias demais para serem ignoradas. É como se você fosse uma luz que expõe todos os truques de mágica que elas usam para se esconder. O impacto emocional dessa exposição é intenso. Elas sentem vergonha por serem descobertas, raiva por você não jogar o mesmo jogo de faz de conta, e desespero porque percebem que talvez tenham se perdido completamente no meio de tantas personas. Elas resistem com força, porque admitir sua falsidade seria admitir que desperdiçaram anos vivendo uma mentira. É como se você fosse fogo puro caminhando em um mundo de papel. Sua simples presença faz tudo o que é artificial pegar fogo e se desfazer em cinzas. Elas sentem isso queimando e não sabem como parar o processo. Existe algo em você que não pode ser falsificado, comprado ou imitado. Uma autorização espiritual que vem de dimensões superiores. Essa autorização é como uma assinatura energética que autentica sua presença em qualquer ambiente. E outras pessoas sentem isso imediatamente, mesmo que não consigam explicar conscientemente o que estão percebendo. Autorização espiritual é quando o universo mesmo valida sua existência, quando forças superiores confirmam que você tem o direito divino de ocupar seu espaço, de expressar sua verdade, de existir plenamente sem pedir licença para ninguém. Isso não é arrogância. É reconhecimento cósmico de quem você realmente é. Pessoas sem essa autorização sentem uma diferença energética quando estão perto de você. Elas percebem que você opera com uma permissão que elas nunca tiveram, uma confiança que não vem de conquistas externas ou aprovação social, mas de algo muito mais profundo e inquestionável. Isso desperta nelas uma inveja espiritual intensa. Elas tentam imitar essa energia, tentam copiar sua postura, suas palavras, sua forma de se mover pelo mundo, mas é impossível falsificar uma autorização divina. É como tentar imitar a luz do sol com uma lanterna. Pode parecer similar de longe,
Mas de perto a diferença é gritante. O impacto dessa percepção é devastador para quem sempre dependeu de validação externa. Elas percebem que passaram a vida toda pedindo permissão para existir, enquanto você simplesmente existe por direito próprio. É como descobrir que outras pessoas têm um passaporte para lugares que elas nem sabiam que existiam, e não há como conseguir esse passaporte através de esforço ou manipulação. Sua inteligência emocional opera em um nível tão avançado que faz os jogos emocionais das outras pessoas parecerem brincadeiras de criança. Você vê através das manipulações emocionais com a mesma facilidade que um adulto vê através de uma mentira infantil sobre quem quebrou o vaso. Enquanto outras pessoas ainda estão tentando processar suas próprias emoções, você já identificou, compreendeu e escolheu conscientemente como responder. Você não reage, você responde. Você não se deixa arrastar por tempestades emocionais. Você as observa com compaixão e sabedoria. Essa diferença de maturidade emocional é extremamente frustrante para quem sempre conseguiu controlar outros através de drama e manipulação. Quando alguém tenta te provocar com raiva, você permanece calmo. Quando tentam te manipular com culpa, você sorri com compreensão. Quando tentam te controlar através do medo, você responde com amor. Sua reação consciente e elevada faz os jogos emocionais delas parecerem primitivos e desesperados. Isso deixa essas pessoas profundamente confusas e frustradas, porque todas as táticas que funcionaram durante anos simplesmente não têm efeito em você. É como se elas estivessem tentando acender um fósforo debaixo d'água. Por mais que tentem, não conseguem criar o fogo emocional que precisam para te controlar. Imagine alguém que sempre conseguiu vencer discussões gritando mais alto, descobrindo que você não vai entrar no jogo do grito. Você simplesmente escuta, compreende e responde com uma sabedoria que expõe completamente a imaturidade dela. Nesse momento, ela percebe que seus métodos emocionais são completamente inadequados para lidar com alguém do seu nível de consciência. Seu silêncio não é falta de palavras, é uma ferramenta cirúrgica que corta direto no centro das fraquezas das pessoas, sem você precisar dizer uma única palavra ofensiva. É um silêncio estratégico, carregado de sabedoria, que fala mais alto que qualquer discurso. Quando você escolhe não responder a provocações, não é porque você não tem o que dizer. É porque você entende que o silêncio, no momento certo, é mais poderoso que 1000 palavras. Seu silêncio força as pessoas a ouvirem seus próprios pensamentos, a enfrentarem suas próprias contradições, a lidarem com suas próprias inseguranças sem distração externa. Esse silêncio tem um poder psicológico imenso porque obriga as pessoas a preencherem o vazio com suas próprias projeções. Elas começam a imaginar o que você está pensando, a se questionar sobre suas próprias ações, a revelar suas inseguranças através das interpretações que dão ao seu silêncio. É como se você fosse um espelho em branco, onde elas projetam todos os seus medos e culpas. Quanto mais você permanece em silêncio, mais elas se expõem. Quanto mais você não reage, mais elas revelam suas verdadeiras intenções e fragilidades. O impacto psicológico é devastador, porque elas percebem que não conseguem te provocar, te tirar do seu centro, te fazer perder a compostura. Seu silêncio comunica um controle interno que elas não possuem, uma paz interior que elas não conseguem alcançar. É como se você fosse um lago calmo refletindo perfeitamente a tempestade emocional que elas estão criando, e essa comparação as deixa ainda mais desesperadas por uma reação que nunca vem. Uma das coisas mais perturbadoras que você faz é desmantelar completamente a fantasia que certas pessoas têm de serem insubstituíveis. Sua independência emocional e espiritual prova que elas não são tão importantes quanto imaginavam ser na vida de outras pessoas. Muitas pessoas constroem sua identidade inteira ao redor da crença de que são indispensáveis. Elas se convenceram de que os outros não conseguem viver sem elas, que sua presença é fundamental, que sua ausência criaria um vazio impossível de preencher. Essa fantasia alimenta o ego delas e dá sentido à existência. Quando você aparece sendo completamente autossuficiente emocionalmente, não precisando de validação, aprovação ou dependência emocional, você quebra essa ilusão de forma brutal. Sua capacidade de estar bem consigo mesmo
de não precisar de ninguém para se sentir completo. Expõe o quanto a importância delas é, na verdade, uma construção mental. O impacto emocional é profundo e doloroso. Elas percebem que toda a identidade que construíram baseada em serem necessárias é uma mentira. Descobrem que é possível alguém ser feliz, realizado e completo sem depender delas de forma alguma. Isso gera uma crise existencial, porque destrói a base do que elas acreditavam ser seu valor no mundo. É como se elas tivessem passado anos se convencendo de que eram o sol ao redor do qual todos orbitavam. E, de repente, você aparece com seu próprio brilho, sua própria luz, sua própria órbita independente. Nesse momento, elas percebem que talvez nunca tenham sido o sol. Talvez tenham sido apenas mais um planeta tentando desesperadamente chamar a atenção. Você fala fluentemente uma linguagem que a maioria das pessoas nem sabe que existe. A linguagem das energias. Você decodifica intenções antes mesmo delas serem verbalizadas. Lê entre as linhas de forma que parece sobrenatural e compreende motivações ocultas com uma precisão que deixa os outros profundamente desconfortáveis. Esta linguagem energética vai muito além das palavras. Você sente as vibrações das intenções, percebe as contradições entre o que é dito e o que é sentido, identifica manipulações sutis que passariam despercebidas para pessoas menos sensíveis. É como se você tivesse acesso a um canal de comunicação que outros nem sabem que está transmitindo. Quando alguém se aproxima de você com segundas intenções, você sente imediatamente. Quando alguém tenta esconder algo, você percebe a discrepância energética. Quando alguém está mentindo, você capta a frequência da falsidade antes mesmo da mentira ser pronunciada. Essa habilidade é extremamente perturbadora para quem está acostumado a esconder suas verdadeiras motivações. O impacto psicológico dessa sua capacidade é imenso. As pessoas sentem que não conseguem te enganar, que você vê através de todas as máscaras e estratégias delas. Isso gera uma sensação de exposição constante, como se elas estivessem sempre nuas diante de você, sem conseguir esconder suas verdadeiras intenções e sentimentos. Imagine alguém que passou a vida inteira acreditando que suas mentiras eram convincentes, descobrindo que você sempre soube a verdade, mas escolheu não expor. Imagine a vulnerabilidade de perceber que alguém pode ler seus pensamentos e intenções como se fossem um livro aberto. Essa transparência forçada é aterrorizante para quem vive escondido. Seus limites não são simples preferências pessoais, são fronteiras sagradas forjadas pela própria divindade. Quando você diz não, não é apenas uma negativa. É um decreto espiritual protegido por forças que vão muito além da compreensão humana comum. E isso deixa algumas pessoas absolutamente desesperadas. A força dos seus limites vem de uma autoridade superior. Você não negocia com manipuladores, não cede à pressão emocional, não abre exceções para comportamentos tóxicos. Seu não é como uma parede de energia impenetrável que nenhuma força humana consegue derrubar ou contornar. Pessoas que sempre conseguiram quebrar os limites dos outros através de insistência, chantagem emocional ou manipulação, ficam completamente perdidas quando se deparam com a solidez dos seus limites. Elas tentam todas as táticas que conhecem e descobrem que é como tentar quebrar uma montanha com as mãos. A reação emocional diante dos seus limites intransponíveis é intensa. Primeiro vem a surpresa. Elas não acreditam que alguém possa ser tão firme. Depois vem a frustração. Elas se sentem impotentes diante da sua firmeza. Por último vem a raiva. Elas percebem que não conseguem te controlar ou manipular. Seu limite é como um escudo sagrado que reflete de volta toda tentativa de invasão. Quando alguém tenta ultrapassar suas fronteiras, não é apenas com você que elas estão lidando. É com a força divina que protege sua integridade. É por isso que suas defesas são tão absolutas e sua paz tão inabalável. Elas sentem que estão tentando lutar não apenas contra você, mas contra algo muito maior e mais poderoso que as deixa completamente sem recursos. Você é a prova viva de que o espírito verdadeiro sempre sobrevive à difamação, sempre emerge mais forte dos ataques, sempre transcende as tentativas de destruição. Sua resiliência espiritual não é apenas inspiradora, é perturbadora para quem tentou te derrubar e falhou miseravelmente. Quando pessoas tóxicas não conseguem te controlar ou manipular, elas frequentemente recorrem à última arma,
a tentativa de destruir sua reputação. Elas espalham mentiras, distorcem fatos, criam narrativas falsas, mobilizam outros contra você, fazem isso acreditando que conseguirão te quebrar, te isolar, te destruir emocionalmente. Mas algo extraordinário acontece. Quanto mais elas tentam te difamar, mais sua luz brilha. Quanto mais mentiras espalham sobre você, mais sua verdade se torna óbvia. Quanto mais tentam te destruir, mais você se fortalece espiritualmente. É como se os ataques fossem combustível para sua elevação. A reação das pessoas que tentaram te destruir é uma mistura de choque e desespero. Elas não conseguem entender como você não apenas sobreviveu aos ataques, mas floresceu apesar deles. Veem você mais forte, mais brilhante, mais próspero, e isso as deixa completamente desnorteadas. É como se elas tivessem atirado pedras em você esperando te ver cair. Mas as pedras se transformaram em degraus que te elevaram ainda mais alto. Elas percebem que toda a energia investida em te destruir apenas fortaleceu sua posição e evidenciou a diferença entre a luz verdadeira e as trevas que habitam nelas. Sua vitória silenciosa sobre a difamação é a maior prova de que algumas pessoas são literalmente intocáveis por forças inferiores. Você carrega códigos antigos gravados na alma, conhecimentos que transcendem esta era, sabedorias que datam de civilizações perdidas, compreensões que fazem mentes modernas simplesmente travarem. Esses códigos espirituais que você porta naturalmente desafiam toda a lógica do mundo contemporâneo. Este conhecimento antigo não é algo que você aprendeu em livros ou cursos. É uma herança espiritual que veio com você nesta encarnação, uma biblioteca cósmica inscrita nas fibras mais profundas do seu ser. Você simplesmente sabe coisas que não deveria saber, compreende padrões que outros nem percebem, vê conexões que escapam às mentes mais analíticas. Quando você demonstra essa sabedoria ancestral, seja através de palavras, intuições, ou simplesmente pela forma como você navega pela vida, isso gera uma reação muito específica nas pessoas, uma mistura de fascínio e desconforto, atração e repulsa, admiração e medo. Elas sentem que há algo em você que não conseguem categorizar ou explicar. Sua profundidade espiritual expõe a superficialidade da era moderna. Enquanto outros estão presos em sistemas de pensamento limitados, você opera com uma compreensão que abrange dimensões que eles nem sabem que existem. Isso faz com que se sintam pequenos, primitivos, desconectados de algo fundamental. É como se você fosse um sábio antigo caminhando em um mundo de crianças. Sua presença lembra as pessoas de que existe uma profundidade de conhecimento e conexão espiritual que elas perderam completamente. Elas sentem essa perda como uma dor física, uma nostalgia inexplicável por algo que nunca souberam conscientemente que possuíam. Você existe fora do sistema kármico comum que governa a maioria das pessoas. Enquanto outros estão presos em ciclos previsíveis de ação e reação, causa e consequência, você opera sob uma proteção divina que quebra padrões e transcende lógicas humanas. Isso é profundamente perturbador para quem esperava que você seguisse as mesmas regras que todos. Pessoas acostumadas com um mundo de olho por olho, dente por dente, ficam completamente confusas quando percebem que as leis normais de retribuição simplesmente não se aplicam a você. Elas tentam te prejudicar e acabam se prejudicando. Tentam te derrubar e acabam caindo. Tentam te amaldiçoar e acabam recebendo de volta sua própria negatividade multiplicada. Esta proteção espiritual não é algo que você conquistou através de rituais ou práticas. É uma graça que veio com sua missão nesta terra. Você quebra ciclos kármicos negativos simplesmente por existir. Sua presença interrompe padrões destrutivos que deveriam se perpetuar por gerações. O impacto emocional dessa percepção é devastador para quem sempre acreditou que conseguiria te atingir usando as mesmas táticas que funcionaram com outras pessoas. Elas percebem que você não apenas está protegido, mas que existe em uma frequência completamente diferente da delas. É como se elas estivessem jogando xadrez, enquanto você está jogando um jogo completamente diferente, com regras que elas nem conhecem. Toda estratégia que elaboram contra você falha não porque você as combate, mas porque você simplesmente não participa do mesmo jogo. Sua existência transcende as limitações que aprisionam a consciência comum,
e isso as deixa sem nenhum ponto de referência para lidar com você. Você não venceu no sentido tradicional da palavra. Você ascendeu. E essa ascensão é infinitamente mais poderosa que qualquer vitória comum, porque transcende completamente o jogo, onde outros ainda estão presos. Enquanto eles lutam no nível do ego, você elevou-se para dimensões onde essas batalhas simplesmente não existem. Ascender significa sair completamente do campo de batalha. Não é derrotar o inimigo, é perceber que nunca houve uma guerra real. É compreender que todo o conflito acontecia apenas na mente limitada de pessoas que ainda não descobriram seu próprio poder. Sua ascensão prova que existe um caminho além da luta, além da vingança, além da necessidade de provar qualquer coisa. Esta escolha de transcender ao invés de retaliar tem um impacto psicológico profundo em quem esperava uma batalha. Elas se prepararam para a guerra e você escolheu paz. Elas trouxeram armas e você trouxe luz. Elas desceram ao porão da consciência e você subiu para o telhado da sabedoria. Sua ascensão deixa essas pessoas completamente perdidas porque elas não conseguem te alcançar no nível onde você escolheu existir. É como se elas gritassem do térreo de um prédio enquanto você está no último andar contemplando o horizonte. Elas percebem que toda a energia que investiram em conflito se tornou irrelevante diante da sua elevação. O mais perturbador para elas é perceber que sua ascensão não foi uma fuga, foi uma escolha consciente de habitar uma frequência superior. Você não fugiu da batalha, você cresceu além dela, e isso prova que sempre existiu um caminho de transcendência que elas nunca consideraram. Meus queridos ungidos, agora vocês compreendem completamente por que sua simples existência gera tanta irritação em certas pessoas. Vocês não são o problema. Vocês são a solução caminhando em um mundo que ainda não está pronto para a cura que vocês representam. Sua presença expõe mentiras, derruba máscaras, neutraliza manipulações, queima falsidades, ativa memórias espirituais esquecidas e força as pessoas a confrontarem quem realmente são. Vocês carregam códigos antigos que fazem sistemas modernos falharem. Operam com autorização divina que não pode ser falsificada e existem protegidos por uma graça que transcende todas as leis humanas. Compreendam que a irritação que vocês provocam não é um defeito. É evidência de que vocês estão cumprindo perfeitamente sua missão espiritual. Vocês vieram para perturbar o conforto da ilusão, para quebrar padrões tóxicos, para ser a luz que expõe tudo o que prefere permanecer na escuridão. Nunca diminuam sua luz para que outros se sintam confortáveis. Nunca escondam sua autenticidade para agradar personas falsas. Nunca negociem seus limites sagrados para acomodar energia inferior. Vocês são exatamente quem precisam ser. Exatamente como precisam ser. Se este conteúdo tocou sua alma de alguma forma, se vocês se reconheceram nestas palavras, compartilhem com outros ungidos que precisam ouvir esta verdade. Deixem seus comentários contando suas experiências. Sua voz importa e fortalece nossa comunidade espiritual. Que a força divina que os protege continue sendo seu escudo. Que a sabedoria ancestral que carregam continue sendo sua bússola. E que a luz que vocês são continue brilhando intensamente, incomodando quem precisa ser incomodado e iluminando quem está pronto para despertar.